Hoje a gente vai aquecer o OrangeCast com uma aula que está dando o que falar, muito diferenciada, que transforma a mente e o corpo, a Hot Yoga. Você ainda não sabe o que é? Quem vai contar os segredos, os detalhes, as orientações e os cuidados é o professor Gabriel, que está aqui ao meu lado. Gabriel, tudo bem? Bom dia, prazer, Diego. Obrigado por estar participando aqui do OrangeCast com a gente. Todo mundo pediu esse assunto, todo mundo pediu para saber dessas curiosidades. Antes de tudo, o que é a Hot Yoga? Explica pra gente. Perfeito. A Hot Yoga, ela é uma prática, né, que foi desenvolvida justamente para trazer o calor, né, uma similaridade com o calor que tem lá na Índia, né? A Índia a gente sabe que tem em torno, as temperaturas médias são em torno de 35 graus, 40 graus, bem quente, né? E aí pensando, né, em trazer esse calor, né, e também trazer os benefícios, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco, foi surgindo a Hot Yoga e o Ocidente trouxe essa informação para cá, né? Trouxe essa prática para cá. Para o pessoal entender, daqui a pouco a gente vai falar dos benefícios, por que o calor também, mas qual a diferença da yoga tradicional para a Hot Yoga? É só o calor ou tem outras diferenças na aula? Bem, a diferença principal é o aspecto do calor que entra, né? A gente, com essa temperatura, a gente consegue ter uma melhora, né, em algumas questões físicas, né? Questão de flexibilidade, tudo, né? Mas, basicamente, a aula tradicional, ela pode ser inserida dentro do Hot Yoga, né? E, através desse calor, a gente vai potencializar os benefícios dessa prática. Quem são as pessoas? Qual o perfil de público que vem aqui no Orange Fit que procura essa aula? Tem uma limitação de público, de idade ou não? Vários perfis estão procurando? Vários perfis estão procurando, Diego. Tanto o público mais jovem, quanto também um pessoal de mais idade que frequenta a nossa academia, né? Hoje em dia, a gente tem um público que majoritariamente frequenta pela manhã, que tem mais idade, né? E aí pode se beneficiar dos benefícios da Hot Yoga, né? À noite tem um público mais jovem, né? E aí, à medida que o público, que a gente vai percebendo que a turma pode ir avançando, né, nas práticas, que a gente sente que tem uma facilidade maior, o corpo também apresenta uma facilidade maior, a gente vai podendo explorar também mais intensamente os benefícios da Hot Yoga. Daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes e nesses benefícios práticos do corpo, mas antes você estava falando do público e dos horários, até perguntei em off, e acho que é uma curiosidade do pessoal. Fazendo a Hot Yoga de manhã cedo, o que é que traz de vantagem para a mente, primeiro? E depois fazendo à noite, o que de vantagem tem? O que vantagem traz? A vantagem de fazer uma prática de yoga pela manhã é que você vai estar começando, né, o seu dia, né? Você ainda não está ainda com a mente tão agitada, o dia ainda não começou, né? Então você vai colher todo aquele benefício que você adquiriu durante a prática, né? E vai levar para o seu dia, né? Mais disposição física, a questão da melhora da qualidade mental, né? E no final do dia você já vem com toda essa carga, né? Entretanto, também é muito interessante para que você tenha uma melhora na sua qualidade de sono, né? E você consiga, assim, vamos dizer assim, desligar um pouco para conseguir dormir bem. Você é psicólogo também, então isso traz uma vantagem enorme para a aula no mundo cada vez mais agitado, com tantas informações, com as telas, com essa dispersão toda. Qual a importância para a mente dessa prática da yoga e da meditação também, já que você é especialista nisso, para as pessoas de diferentes perfis que fazem não só a aula, mas que buscam também estudar essa área? Diego, você sabe que uma das coisas que mais rejuvenesce a gente fisicamente e o nosso cérebro também é estar no momento presente, né? Então, esse excesso de informação que a gente está consumindo, esse excesso de velocidade, né, que a sociedade está vivendo, acaba atrapalhando a nossa qualidade de vida, né, a nossa saúde física, mental, né? Então, práticas como o yoga e a meditação trazem a gente para o momento presente, né? A ciência já sabe hoje que, inclusive, o nosso cérebro ele cresce quando a gente está mais conectado, né, no momento presente. Então, cada vez mais se faz muito importante, né? A gente tem uma sociedade que está bem ansiosa, né? E a gente precisa divulgar cada vez mais práticas como essa, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Se eu não me engano, o segundo colocado em ansiedade no mundo. A meditação ajuda muito nisso, você já trouxe esses benefícios. Tem uma curiosidade minha também, acho que do pessoal, tem uma diferença de mindfulness para meditação? Existe uma diferença disso ou não? Isso. Na verdade, o que é que ocorre? O mindfulness é meditação, sendo que
colocaram esse nome, né? O mercado colocou Um produto diferenciado, uma embalagem exato, né? Porque quando a meditação chegou ao Ocidente, ela chegou através da meditação transcendental, né? É uma linhagem de meditação, né? Então, a meditação ficou muito conhecida como algo assim místico, né? Que só estava ligado a práticas místicas e espirituais, sendo que não, a meditação é uma prática do cotidiano, do dia a dia, né? Então, o mercado percebendo que tinha muito essa leitura de é algo místico, é algo muito ligado ao espiritual, disse não, vamos dar outra roupagem, vamos agora trabalhar... Na prática traz os mesmos benefícios. Os mesmos benefícios, e está para todo mundo, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas em processo de adoecimento por conta de adicção de substâncias, e mesmo essas pessoas nessas condições conseguiam fazer a prática do yoga e da meditação. Então é algo muito benéfico para a nossa saúde mental. Falamos bastante da mente, depois eu quero saber um pouquinho da carreira do Gabriel também. Vamos entrar no corpo e eu queria ir ponto a ponto desses benefícios. Você falou da flexibilidade, que a Hot Yoga traz esse benefício para flexibilidade. De que maneira e por quê? Isso. Em outras práticas, né, tradicionalmente, quando a gente não tem um espaço como esse, né, uma sala de Hot Yoga, o que é que ocorre? Muitas vezes a gente tem que fazer respirações específicas e associar com movimentos para que o corpo se aqueça mais. Aqui a gente já tem uma sala adequada para isso, né? Então a gente basicamente não vai precisar fazer tanto uma respiração que aquece o corpo, porque o corpo já está aquecido com os aquecedores, né? O que é que isso promove? A questão da flexibilidade, né? Então vai ficar mais fácil para que o aluno consiga chegar a algumas posturas, né? E também tem que se ter um pouco de cuidado, porque às vezes o corpo também ele fica muito favorável, né, para a prática, e o aluno pensa, posso ir além, e aí pode se machucar, pode se lesionar, então por isso que é muito importante o professor estar ali ao lado, né, observando, acompanhando de perto e construindo essa prática, né, porque a prática do yoga é uma construção de aluno e professor que vai sendo construída diariamente. E o que suar bastante, né, a sudorese traz de benefício para o corpo nessa aula? Isso, Diego. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a grande parte das nossas toxinas são colocadas através do suor e da respiração, né? Então, a gente estimular a sudorese, a gente está fazendo um grande detox, né? Está colocando para fora, né? Para você ter noção, a remoção de fezes que o nosso corpo faz naturalmente diariamente, isso representa só 30% das toxinas que são colocadas para fora. O restante é sudorese e principalmente respiração. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Então, para você ver a importância que é respirar conscientemente para colocar essas toxinas para fora. E com esse benefício do calor, a gente pode colocar mais ainda, né, esse detox. Nessa aula também interfere na autoestima, na medida que esse aluno é desafiado. Como é que vocês estimulam esse desafio durante a aula de Hot Yoga? O aluno ele vai poder experienciar, né, momentos um pouco desconfortantes, né, alguns momentos bem desconfortantes durante a prática, né, por conta do calor, por conta das dificuldades mesmo que possam existir. Alguns movimentos mais complexos. E à medida que ele vai conseguindo, ele vai se superando, né? A gente costuma dizer que todo dia a gente cresce, todo dia a gente expande. Dentro do yoga, a gente não vai buscar quebrar os nossos limites, a gente vai buscar ampliar os nossos limites, né? Porque a gente diz assim, quem quebra os limites, uma hora pode se quebrar. E a gente não quer que os alunos da gente se quebrem, a gente quer que ele vá expandindo e vá se sentindo cada vez mais assim, empoderados do que está conquistando com a nossa prática. E aí muita gente que só quer pensar no corpo, diz assim, mas talvez não perde caloria, mas aí eu não vou emagrecer. Minha gente, presta atenção nesse dado. A gente conversou antes, o Gabriel me ensinou, passou esses detalhes. Prestem atenção neste dado. Quantas calorias, em média, numa aula de Hot Yoga a pessoa chega a perder? E quanto tempo é a aula também? 1 hora de duração, né? E a quantidade de calorias é algo bem impactante mesmo, assim, são de 400 a 700 calorias, é algo bem impressionante. 400 a 700 calorias na aula de Hot Yoga, Por que perde tanto, professor? O calor, o movimento, a respiração, né? E a combinação com os asanas, que são as posturas, né? O yoga, ele traz as posturas, né, que são os asanas, são posturas psicofísicas, né? Então, você vai estar trabalhando tanto o físico quanto o seu mental, ali, o seu emocional, né? E
essa combinação, né, de calor, né, da sala aquecida junto com a respiração e o movimento faz com que a gente consiga queimar, né, uma quantidade tão grande dessa de caloria. Quem não pode fazer a aula de Hot Yoga, tem alguma contraindicação? Tem. Pessoas com problemas cardiovasculares, né, com comorbidades cardiovasculares assim, graves, né, não é tão indicado, né. Mulheres que estão gestantes devem consultar, né, previamente seus médicos e médicas. E também alguns casos de hipertensão arterial também é interessante a gente avaliar junto, né? Não só com o médico, mas também a gente pode também conversar com esse aluno para ter esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento. Você está falando de alguns cuidados. E aí Sim. As pessoas que fazem também têm que ter atenção a mais cuidados, algumas orientações específicas. Quanto à hidratação, qual a sua orientação para quem quer fazer a Hot Yoga? Perfeito. Estar muito bem hidratado antes e depois da aula, né? Não é tão indicado se hidratar tanto durante a aula, né? Caso seja uma hidratação leve, com a água natural, não gelada, uma pouca coisa assim, só para tirar aquela sensação da boca seca que fica, tudo bem. Mas não beber um copo desse de água durante a prática, mas beber bastante água durante e depois também da prática. Pessoas que fazem jejum ou que querem fazer jejum intermitente também tem algum desafio quanto a isso? Isso, não é tão indicado fazer a prática de yoga, né, do Hot Yoga, em um jejum absoluto, né? Porque como a gente vai ter uma queima calórica muito grande, é interessante que ela tenha minimamente se alimentado, né? Não estando tão com a cheia, né? Sim. Ter feito uma refeição pesada, né? Não é interessante, né? A pessoa pode passar mal, pode não se sentir bem, né? Pode dar refluxo também. Então é interessante uma refeição leve para que ela consiga passar por esse processo, né? Queimar essas calorias sem passar mal, né? Ficando bem, né? Que é justamente o que a gente quer buscar. Tem algum outro benefício para o corpo que a gente não citou que você queria destacar? Eu acho que o principal benefício é que essa questão da sudorese, né? Essa questão do detox, né? No final a gente faz um relaxamento profundo. A gente deita, né? A postura do relaxamento se chama Shavasana. E aí as pessoas deitam com a palma das mãos para cima e é nesse momento que elas podem perceber o benefício da prática, de relaxar mesmo estando... Sente, né? Sente, relaxa. Muitas delas adormecem, né? Dormem como se, às vezes, há muitos dias não tivessem cochilado dessa forma, dormido dessa forma, né? Tem aluno que chega a roncar, às vezes, um pouquinho, e eu digo, tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Tá tudo Sem certo. julgamento. Sem julgamento, é momento para isso, tá tudo certo. E depois acordo, meu Deus, onde é que eu tava, tudo. Então, eu acho que o principal é esse relaxamento, né? Que, assim, a gente tá precisando nesse momento, né? A gente tava conversando sobre essa aceleração, né? Sim. E aqui, numa aula de Hot Yoga, a gente tem a oportunidade de desacelerar e voltar para a nossa essência, né? Que é essa essência mais natural, tranquila. A gente não vê a natureza ansiosa, né? A gente não vê uma onça ansiosa, depressiva, né? A natureza sempre ensina. A natureza sempre ensina. Agora, curiosidade sobre você, Gabriel, e sobre tua carreira. Por que você escolheu esse tipo de aula? Por que você escolheu a Hot Yoga? E o que é que ela traz de benefício para você? Isso. Uma das práticas que eu mais me identifiquei, né, dentro das diversas abordagens que existem dentro do yoga, foi o Ashtanga Yoga, que dentro do Ashtanga Yoga a gente tem respirações específicas no qual aquece o nosso corpo, né? E aí, conhecendo a Hot Yoga, eu pude entender que eu teria esse benefício a mais, de ter uma sala, né, aquecida, né? Eu já estaria num ambiente favorável para estar fazendo essa prática, né? Porque muitas vezes a gente, para conseguir um benefício como a gente consegue aqui, a gente tem que se isolar muito, tem que fechar todas as janelas de casa, tudo, para ter esse ambiente aquecido. Aqui o aluno já tem tudo pronto. Já tem tudo pronto para ele, já tem esse ambiente pronto, né? Um ambiente adequado, uma sala com acústica muito boa, então tudo isso já está meio caminho andado para ele poder praticar. Falei dele, ele falou dos alunos, vou voltar para ele. Sim, vamos embora. E por que você escolheu a psicologia também? Fiquei curioso. Pois é. Dentro do meu processo, né, de caminhada, do autoconhecimento, né, de busca dessa saúde mental, né, em mais ou menos 2018 foi quando eu comecei a praticar yoga e meditação, né? E aí um pouco antes disso eu sofri muito com crises de ansiedade e tudo.
E aí dentro da acupuntura, né, eu era acompanhado por um médico acupunturista também, que também era endócrino, e ele sempre me dizia, você só vai se curar dessa ansiedade quando você começar a prática do yoga e da meditação. E eu achava isso uma viagem na época, né, eu nem sabia o que era, né. Aí até que um belo dia eu descobri que um grande amigo meu, que também estava passando por um processo de ansiedade muito grande, deixou de fazer uso da medicação por conta das práticas de meditação que ele estava fazendo. E aí eu disse, nossa, isso deve ser bom. É isso. Vou tentar. Tentei e deu super certo. E aí desde então eu venho seguindo, praticando. Comecei também o processo de psicoterapia. Na época eu estava estudando para o vestibular de medicina e eu disse, rapaz, eu não posso parar essa máquina que começou agora, essa caminhada, né, que está tão boa. Eu disse, eu vou fazer psicologia, porque eu queria ter tempo de estudar mais a mente, né? Então, eu disse, e o que é que você sente quando você está na prática, seja aqui, seja no consultório, seja em qualquer tipo de atividade, de ação ou de consulta, o que é que você sente quando você ajuda as outras pessoas? Eu me sinto muito bem, sabe, Diego? Eu sinto que proporcionar um espaço de acolhimento, um espaço terapêutico, sabe? De uma escuta qualificada, mas acima de tudo de uma escuta que acolhe, sabe? Que não julga, não condena, que as pessoas possam ter um espaço para ser, né? Para poder expressar o que é que está sentindo, poder falar com o professor, poder falar comigo, seja no consultório, né? E permitir esse espaço terapêutico, sabe? Muitas vezes a gente, sempre antes das aulas aqui, nas aulas de Hot Yoga, eu trago uma determinada temática, um tema do dia, fala um pouco, permite que a palavra circule pelos alunos, porque muitos deles às vezes não têm esse acesso, essa possibilidade. Essa possibilidade no dia a dia, e depois a gente vai para um momento de mais introspecção, né, durante a prática, e eles saem daqui muito bem abastecidos e tem dado muito certo. E o que é que você recebe de feedback, voltando agora para a aula, para Hot Yoga na Orange Fit, o que é que você recebe de feedback deles? O que é que eles te dizem? E se o feedback é só na aula ou também eles mandam mensagens? O que é que eles contam sobre isso? Fiquei curioso. Eles dão feedback. Tem aluno que aplaude a aula no final da aula. Eu fico cheio de dedo porque tem gente que ainda está meditando, ainda daqui a pouco tá. Mas é isso, eu entendo, né? Eu entendo que é uma expressão mesmo, né? Natural, assim, que gostou. Espontânea, né? Verdadeira. Que gostou, né? Da aula, né? Então eles dão diversos feedback nesse sentido, né? Agradecem muito pela aula. A gente aqui na Orange Fit, a gente tem o nosso grupo, né? O nosso grupo da turma das 6 da manhã se chama Turma Arco-Íris, porque a gente, na maioria das vezes pela manhã, né? A gente iniciou as práticas num período um pouco antes do período de chuva, né? Eu comecei a dar as aulas aqui em meados de maio e a gente sempre tem aqui a janelona, um arco-íris saudando a gente de manhã cedo. Então, a gente decidiu que seria o nome da turma, seria Turma Arco-Íris. E eles contam isso no grupo? Contam isso no grupo, interagem, né? Quando a gente vai ter aula no sábado, a gente fala, combina, né? Ontem mesmo, a gente teria participação, né, do pessoal do marketing aqui da academia, né? Ia fazer imagens, fotos dessa turma. Choveu, Diego, copiosamente, choveu muito e os alunos se fizeram totalmente presentes. Realmente, assim, não deu porque realmente a Recife estava muito alagado, não deu pra gente fazer. É uma mudança de vida, né, quando eles escolhem isso. Por isso que eles fazem questão de estar presente. Fazem questão de estar presente. Eles sabem o quanto eles estão se sentindo bem, sabe? Assim, a yoga, ela entrega mesmo, sabe? É você chegar, né, assim, não tão bem e você sair totalmente diferente, sabe? Para mim, hoje, é uma medicina, né? É uma coisa que pode estar chegando... Cura corpo, mente, tudo. Isso. Não vou dizer que é um milagre, mas você pode ser esse milagre fazendo isso todos os dias. Você enxerga melhor, você vive melhor, você se sente melhor. Se sente melhor. Tem mais clareza também. A qualidade de vida, né? A qualidade da sua alimentação, né? Você vai mudando aos poucos, você vai se presentificando naquilo que você está consumindo, né? Seja no alimento físico, seja também na questão dos conteúdos, né? Que a gente está consumindo aqui no tempo todo. O tempo todo. É uma mudança de vida, Eu sou suspeito para falar, mas eu recomendo. Legal, um OrangeCast de muito aprendizado aqui também, pessoal e profissional. Eu queria, para quem está em dúvida, que você fizesse um convite. Perfeito. Quem está em dúvida, quem quer conhecer a aula, quem quer ter uma primeira experiência aqui na Hot Yoga, na Orange Fit, faz esse convite final para a gente encerrar o nosso bate-papo. Perfeito. Eu gostaria de dizer para todos vocês que estão em casa que yoga é para todo mundo, é possível, né? Muitas pessoas
dizem assim, eu sou muito acelerado, eu sou muito ansioso, não consigo, isso não é para mim. Isso é justamente para você, né? Isso é para você desacelerar, isso é para você se presentificar, ter mais qualidade de vida, de tempo com sua família, com as pessoas que você ama, né? No seu trabalho, na sua vida, né? É possível. Assim como a gente chega numa academia, estamos numa academia, da mesma forma que você não vai conseguir chegar pegando 50 e 50 no supino reto, né? Você também, aos poucos, vai conseguir também ir desacelerando sua mente, e é possível sim. Eu já tive, como eu já disse aqui, eu já tive experiência com pessoas que tinham processos ansiosos assim bem graves por conta do processo de abstinência de uma substância, né? Tinham esse processo de abstinência, e mesmo assim essas pessoas conseguiam fazer a prática do yoga e da meditação. Então eu acredito e testemunho mesmo assim que a prática do yoga é para todo mundo e é possível sim. Basta você ter a determinação de vir para cá fazer uma aula de Hot Yoga com a gente, que eu tenho certeza que você vai colher esses benefícios. Vem para cá para Orange Fit, fazer uma aula de Hot Yoga, transformar o corpo, a mente, a alma. Gabriel, que papo massa. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Gratidão, meu querido. Sucesso sempre, que você consiga continuar impactando a vida de tanta gente. Simbora. Obrigado, valeu. Gratidão. Valeu todo mundo. Valeu.